Cara, vamos lá. Não deu pra fazer análise pocket, vocês viram, então eu vou sentar ali. Tô aqui na frente do estádio, ó. Aqui é a entrada do estádio. Foi tudo muito conturbado, enfim, então eu vou de análise pocket gravado. Agora na Libertadores, fora de casa, vai ter que ser assim, né? Não dá, a Conmebol não permite que a gente faça live no estádio, então vou dessa maneira aqui agora. Vamos lá, tá? Sou Gabriel Amaral, tô aqui direto de La Paz, onde aconteceu o jogo aqui, né? O Fluminense perdeu pro The Strongest. E a análise daqui não tem nada de muito absurdo que a gente vai falar, que você não tenha visto, que você não tenha... Já deixo claro isso aqui no início. Mas dá pra fazer umas reflexões. Por exemplo, a primeira delas é que o Fluminense perdeu pra altitude. Gabriel, mas era o time reserva? Sim, perdeu pra altitude. Não dá pra gente ignorar isso. Gabriel, mas e se o jogo fosse lá embaixo? Poderia dar The Strongest, poderia dar Fluminense. Isso é um fato. A altitude é muito severa. Eu falei isso, assim. Eu vou começar a falar, vocês vão perceber, talvez sem pensar, tá? Acabei de fazer, inclusive, mas agora estou pensando. Eu vou dar umas travadas, porque é cansativo e tal. Eu não sou partidário, depois eu vou lançar um outro vídeo onde tem as falas do Diniz, algumas falas exclusivas também do Giovani, do Alan. Acho que o Giovani e o Arthur falaram um pouco sobre isso. Martinelli também. Eu não sou muito partidário de não pode ter jogo na altitude, desumano, não sei o que. Assim, eu não sou jogador, né? Mas eu consigo compreender um ponto que cara, tinha hoje, sei lá, 12, 13 mil, talvez isso, pessoas no estádio aqui. Eu entendo que 3.600 metros é muito difícil, mas não dá pra poder exigir que um clube... Imagina se fosse no Maracanã. Maracanã é muito calor. Mas se o Bangu vai pra Libertadores, é porque o Bangu você não vai sentir a dor, né? Eu tô pensando no Fluminense. Não pode usar o Maracanã, o Fluminense tem que jogar em São Paulo. São Paulo é mais frio. Merda, então eu acho um pouco injusto. Tem essa questão cultural também. Mas também eu não jogo futebol. Eu não sou jogador profissional, eu jogo futebol, mas não sou jogador profissional. Então, é difícil pra eu falar. Eu consigo compreender os casos daqui. Eu consigo compreender... Acho que sujou alguma coisa aqui... A câmera? Os casos daqui, da Bolívia, do Peru... Também tem um caso de Cusco, de Juliaca, os casos da Colômbia até também, de Quito, no Equador, enfim, eu consigo entender. Mas de fato é muito complicado. E o Fluminense no jogo daqui, a escalação reserva do Fernando Diniz, ela tem um limite. Eu ia perguntar isso pro Diniz na coletiva, mas o Diniz não ia responder, não ia fazer uma resposta, ia ser uma resposta só pra complicar. Só pra ele defender um monte de jogador que a gente não gosta e que às vezes nem ele mesmo tá gostando, a gente não sabe, né? Mas o jogo de hoje, acho que o Fluminense perdeu para o altitude? Perdeu, mas perdeu para o seu elenco curto também. O Diniz gosta de ter elenco curto, ele não gosta de ter 50 jogadores. Porque qual é a lógica dele? De ter, se eu tenho 40 jogadores, se eu tenho 35, eu vou ter uma dificuldade muito grande, porque todo jogo vão ter 3, 4 jogadores que não vão ser nem relacionados, não estão nem no banco. E esses 4 jogos não é o Edinho. Não é o moleque que tá subindo da base, não é... Não, esses jogadores são... de pensar aqui em jogadores que estão no elenco hoje. Vai ser o Guga, porque a gente vai ter um terceiro lateral direito. Vai ser... Entendeu? Então, é até difícil pra subir a base. Então eu entendo essa lógica do Diniz. Só que é complicado, porque o maior problema dele tá acontecendo com o Fluminense. Vem lesão, você tem um elenco curto. E aí você poupa o time, você não tem outras opções pra poder jogar. Hoje o Fluminense aqui, ele tentou jogar de uma maneira... que não fazia sentido pra jogar na altitude. E aí eu fui... Qual foi a maneira que o Fluminense tentou jogar? Não sei se é essa que o Fluminense tentou jogar, mas foi a forma que o Fluminense jogou. O Fluminense jogou na base. O Diniz falou de linha alta. Não tinha tanta linha alta. O Fluminense tomou gol com 4 minutos, o The Strongest abaixou um pouquinho a linha, mas continuou atacando. O Fluminense não tinha... A última linha do Fluminense não tava no meio de campo. Até porque o Fluminense teve dificuldade de ter a bola. E já no ataque, o Fluminense tentava sair com um lançamento longo, virada para um lado, virada para o outro, tentativa de lançamento na velocidade do Lele e do John Kennedy. Não era a tática ideal para cá. Porque isso cansa mais, 2, porque a bola é longa. Ela acaba sendo horrorosa, porque o cara vai demorar umas 3, 4 erradas, e o Diniz fala disso na coletiva, que vai ter outro vídeo aqui no canal, as 3, 4 bolas erradas, para até ele conseguir pensar em como que se acerta. Porque a altitude, o rarefeito faz a bola correr mais e tal. Enfim, e todo mundo errou muito.
Você tinha uma falta de balanço, uma falta de qualidade na saída de bola, um buraco no meio de campo. O Pirani não é o meio-campista de criação. E ele, mais uma vez, quando ele teve essa função, ele foi mal para fazer essa função. Né? Como eu falei, eu não vou criticar erro técnico, eu fiquei falando isso durante um bom tempo. Não acho que caiba criticar erro técnico, porque a altitude faz muita diferença. Mas o Pirani não é um meio de criação. Eu acho que ele nem foi escalado, talvez, como assim. Então, assim, o Fluminense tentou uma tática que, não funcionaria na altitude, 2, mas era o que o seu time poderia te entregar. O que o Pirani ia entregar na criação? O que o Lelê ia te entregar de drible? O John Kennedy ia te entregar de finalização como 9? Ou inverte os dois aí também? O que o Thiago Santos vai te entregar de troca de passe? Com esquerdinha? É um time destreinado, um time sem... Esqueci agora como é que se fala, cacete, a palavra, quando você tem entrosamento. É um time sem entrosamento, isso tudo eu entendo. Mas por outro lado também, eu tenho que destacar que é um time... Eu nem vou falar de jogador ruim, não. Porque o Lelê não é ruim, o John Kennedy não é ruim. O Pirani não é um jogador ruim. É a história do Diniz, né? Se o jogador tá na Série A e jogando, ele não é ruim. Ruim é você que não virou profissional. O Diniz não fala essa segunda parte, mas eu posso falar. O meu ponto é o seguinte, são jogadores que entregam uma coisa, e hoje o Thiago Santos trabalhou com entrega mesmo, entregam uma coisa que hoje não era o ideal. E aí, tentando entregar o que não era ideal, deu errado. O gol com 4 minutos condiciona o jogo. Condiciona a gente achar que com John Arias, Ganso, Cano e Lima, né, a gente pudesse sair vitorioso daqui. E talvez pudesse. Como a gente teria até chances com esse mesmo time. Poderia, teve chances ali. O Lelê, na hora que foi driblar o goleiro, deu um tapa um pouquinho mais longo na bola. Talvez o efeito do Arraia feito também. O John Kennedy teve 2 chances de finalizar, finalizou por cima. Talvez até tivesse com esse mesmo time, tivesse um caprichozinho um pouco a mais ali, ou um capricho de menos em alguns lances, puder ter resultado numa vitória do Fluminense por aqui. Mas é importante dizer, o time titular teria chance? Teria mais chances. Só que o gol com 4 minutos condiciona a gente a pensar isso. O The Strongest entrou pra ganhar o jogo. E eu já vi que o River empatou com o Sport Cristal fora de casa. E aí, meu amigo, agora o River tá muito ferrado. Porque o Fluminense vai jogar muito a Vera lá no Monumental pra ganhar o jogo. Claro, né, com o time principal, sem altitude, etc. Enquanto o Strongest, obviamente, joga um jogo em casa. E se ganhar esse jogo, só o River pode passá-lo. E ele teria que, mesmo ele perdendo pro River fora de casa, ele ainda poderia ficar no saldo com o Fluminense, mais ou menos. Então o Strongest está muito credenciado a se classificar. Ficou um grupo meio bizarro. Mas então, eles queriam 1-0, eles estavam satisfeitos, pressionaram, o Fábio fez uma partidaça e tal. Mas eles estavam satisfeitos com 1-0. Se a gente não toma um gol com 4 minutos, num erro de marcação, bobo até, de certa forma, que talvez o time titular não cometesse, eu concordo. Mas se a gente entra com o time titular e toma um gol com 4 minutos, a gente também ia depender da nossa qualidade, então talvez ganhasse o jogo. Mas o roteiro importa muito. Se a gente não toma aquele gol, o Strongest ia pressionar ainda mais, ia forçar ainda mais. Eu acho que é um jogo que serve de alguns aprendizados. O Fluminense, o Lessa até informou, o Fluminense não vai ao mercado no meio do ano, forte pelo menos, vai só pontualmente. Não é essa a ideia do Fluminense. E agora saiba que, em breve, vai dar um problema sério. Pode ser essa semana, inclusive, contra o Flamengo. Eu torço para que não. De fato, eu quero ganhar as 3 competições. Eu quero que a gente vá bem no Brasileirão. Não é para largar o Brasileirão nem nada disso. Até porque os resultados do Brasileirão influenciam também no time. Mas assim, uma hora alguém vai cobrar o preço. O que eu mais quero ganhar é a Libertadores. Eu não quero ser eliminado pro Flamengo na Copa do Brasil. E o Brasileirão é onde eu acho que o Fluminense tem uma real possibilidade de alcançar um título. Então assim, se eu tô em dúvida, o Fluminense tá tentando, eu conversei com as pessoas internamente do Fluminense, e me falaram isso, cara, a gente tá entrando numa maluquice que a gente sabe. A gente sabe que a gente tá entrando numa maluquice, que é tentar jogar os 3 campeonatos. Pode dar muito certo ou muito errado. É isso. Final da análise, tá publicada uma análise pocket desse jogo agora de fato. A outra eu vou ver se boto privado e tal, pra ver se essa daqui fica como a oficial, né? E como eu vou muito cedo mesmo, eu vou tentar fazer um outro vídeo. Meu voo é 6 da manhã aqui. Vou tentar fazer um outro vídeo falando das declarações que eu peguei na zona mista, da coletiva do Diniz. Foi uma coletiva interessante ali também para alguns pontos, até questões táticas também. O Martinelli também deu coletiva junto. E vou tentar colocar
esse vídeo aí nessa sexta-feira. Foi uma derrota meio esperada e tal, mas que, enfim, o cenário do grupo não tá... Ah, não, nessa sexta-feira tem resumão da Libertadores também, tá? Então vão entrar aí, esse vídeo tá entrando agora de madrugada, porque aqui já são... Que horas são aqui? Tem que pedir o meu carro, sinal pra casa. São 11h26 aí, 10h26 aqui. Vou ver se sobe esse vídeo, vai demorar a subir pelo visto. Mas vou subir agora à noite mesmo, amanhã tem o vídeo e tem o resumão da rodada. Tamo junto, um frio do cacete aqui, e eu vou embora do estádio só agora. Fiquei conversando com a galera da Jovem Pan, que veio cobrir o jogo. Até a próxima, valeu.